Mas a palavra que eu quero trazer para a igreja fala sobre instrução da mente. Fala sobre mente, mas de maneira prática. E essa palavra, Deus me deu no culto que eu vim no sábado, com a pastora Marluce, no culto de oração e jejum que se dá uma vez por mês, das 8 ao meio-dia. E é uma benção. E no momento de oração, ela dá meia hora para que a gente ore individualmente. E Deus me deu uma instrução, me deu 2 textos. Um que está em Deuteronômio 6 e o outro Romanos 8. E naquela hora eu li, profetizei sobre a vida da igreja e quando eu cheguei em casa Deus me deu uma mensagem e eu fiquei aguardando o momento que Deus queria que eu liberasse essa mensagem. E hoje Deus me deu a oportunidade para liberar essa mensagem. É uma palavra prática, mas também inclui o tema que nós estamos sendo ministrados pelo Senhor Deus. Então, eu quero ler o primeiro texto que está em Deuteronômio 6, de 1 a 9, que fala sobre a lei de Deus, que é a instrução de Deus. E depois, na segunda parte da mensagem, eu vou falar sobre o Espírito Santo, que está lá em Romanos 8. Que é o capacitador e o facilitador para que nós cumpramos a instrução. Amém? Esse texto que eu vou ler é Moisés falando ao povo de Israel. Quando Deus liberta o povo do cativeiro do Egito, o povo, a família de Jacó vai para o Egito e lá se forma um povo. Só que eles crescem em número e são escravizados pelos egípcios. E há um momento da libertação que Deus envia Moisés e tira o povo do Egito com prodígios e maravilhas feitas pelo Senhor Deus. E quando o povo sai do Egito, Moisés se apresenta diante de Deus no Monte Sinai, no Monte Horebe. E o Senhor dá instrução para Moisés. Não é? Os 10 mandamentos, como nós conhecemos. E depois uma lei sobre comportamento mais detalhada. Mas nesse momento que Deus dá instrução a Moisés, ele fala com o povo aquilo que o Senhor deseja. Então eu vou ler o texto, vou ler aqui na tela para que você acompanhe comigo, tá? Deuteronômio 6, de 1 a 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que Deus mandou, que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, né? Aquele texto clássico que o povo de Israel decora, diz, Shema Israel, ouve, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que, cumprir o que? Os mandamentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, teu Deus, Deus de teus pais. Ouve, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serás por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Esse texto
fala sobre a instrução do Senhor, a lei do Senhor. E ele começa assim: ouve, ó Israel, e atenta para as palavras. Deus, ele está falando com o povo através de Moisés. Ele diz: ouve e atenta. O que é atentar? Nós ouvimos a palavra de Deus. Você está me ouvindo agora. Mas uma coisa é ouvir, a outra coisa é atentar. Atentar o que é? Absolver, refletir sobre, estabelecer na sua mente um fundamento. Amém? E o que Deus quer acerca da sua palavra, que é a sua instrução é que nós ouçamos a sua palavra, não é? Você está aqui ouvindo. Você pode abrir e ler a palavra. É uma forma de ouvir Deus falar. E refletir sobre aquilo que Deus está falando. Amém? Nós entendemos, aprendendo sobre o cérebro, que o nosso cérebro, o aprendizado se torna caminhos no nosso cérebro. E passa a ser natural. E quando Deus dá a sua lei, Ele dá essa direção. Ele diz: ouve a palavra. Produza na sua mente caminhos, não é? De pensamento. Estruturas mentais. Para que quando você tiver que agir, ou tomar uma decisão, você vai tomar essa decisão segundo aquilo que está na sua mente. A direção que você tem. O seu pensamento, a sua maneira de pensar, de ver a vida. Amém? Por isso que Deus dá a sua palavra. É a instrução de Deus para as nossas vidas. É incrível como o povo de Israel, com toda a perseguição que o povo passou, toda maneira, estratégia que Satanás levantou para destruir o povo de Israel, não foi destruído. Por quê? Porque Deus o protegeu, mas eles ainda não se desapareceram, eles ficaram firmes juntos na sua cultura e na sua religião. Por quê? Porque eles estavam sedimentados na lei do Senhor. A religião judaica é conhecida como a religião do livro. Porque eles têm a lei. Eles receberam do Senhor a lei. E eles transmitem, eles estudam a lei. O ensino formal é através da lei. A criança aprende a ler e escrever com a Torá, com a lei. E o pai ensina para o filho, para o neto, e vai consolidando as gerações na palavra do Senhor. Amém? É por isso que eles não foram destruídos, porque eles ficaram firmes com a palavra. E nós somos um povo da palavra, nós somos o povo de um livro. Amém? Nós somos o povo de uma instrução. Por isso Deus diz para nós hoje: ouve, atenta, reflete. A sua mente tem que ser cheia dos princípios da palavra, a sua maneira de pensar, com estruturas mentais segundo a vontade de Deus. Amém? Mas aqui, no versículo 4, o versículo 4 e o versículo 5, é um resumo de toda a instrução. E o resumo da instrução, primeiro, traz uma verdade. E a primeira verdade que Deus traz, resumindo toda a instrução que Ele dá ao povo de Israel e dá a nós hoje, é: ouve Israel, o Senhor, que é Yahvé. Nosso Deus é o único Senhor. Amém? O Senhor é o único Deus. Você pode repetir comigo? O Senhor é o único Deus. Para mim, para você, parece muito claro isso, né? Na nossa mente brasileira, a maneira de pensar, isso não é tão difícil, porque a nossa nação nasceu num berço cristão, católico romano. Mas que não é um Deus, não é uma religião politeísta. Não é? Embora adore os santos, mas há um único Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós, cristãos evangélicos, entendemos que Deus é o único Deus. Amém? Há uma instrução sobre isso. Mas para eles era algo inédito. Isso era inusitado, porque as nações tinham muitos deuses.
Cada nação tinha um Deus. Cada família tinha o seu Deus. Então eles eram politeístas. E Deus traz uma revelação. Não, eu sou o único. Só há um. E eu sou o Senhor. Yahvé, o Deus da aliança. E aquele povo então tem que entender que não vão adorar deuses, nem estátuas, né? O primeiro mandamento fala do quê? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti esculturas, né? Nem as adorarás. Os mandamentos. Então aqui Deus traz essa revelação. Eu sou o único Deus. Não é para fazer nada. Não é para estabelecer ninguém no meu lugar. Eu sou o único Deus. Amém? Então há religiões que colocam diante de si estátuas, ídolos e adoram. Mas nós que entendemos que Deus é Espírito, muitas vezes temos que tomar cuidado para não colocar diante de Deus outros deuses. Que muitas vezes não são estátuas, mas são pessoas, projetos, posses. Podemos colocar como deuses na nossa vida outras coisas que não o Senhor. Vocês entendem isso? É possível ou não é? E Deus está dizendo, eu sou o único Deus. Essa é a mais importante instrução de Deus para a nossa vida. Ele diz, eu sou o único e quero receber da sua parte, da sua vida, adoração. Eu sou o Senhor Deus. Amém? E depois a segunda grande instrução, que resume toda a instrução. É um resumo. Ele diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus. Põe o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ele fala de amor. O Senhor Deus está dando a lei, instrução. E de repente ele fala de amor. Parece que não tem espaço para isso, não é? Se ele está dando instrução, dizendo, olha, vocês devem fazer isso, não devem fazer dessa maneira e não dessa. Vocês devem viver assim e não assado. E de repente o Senhor fala de amor. Mas o amor resume toda a instrução. Por quê? Se você tiver amor, se você amar Deus, como diz essa palavra, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração. E aqui quando fala coração, a palavra em hebraico é mente. Você ama a Deus com a sua mente, com a sua alma, que fala de inteireza do ser, e força, que fala de esforço, é algo físico, é um movimento. Para que nós recebamos do Senhor a instrução que é a sua lei, e a obedeçamos, que é o que Ele espera de nós, meu querido, é importante que você saiba que Deus é o único Deus, e que você precisa amá-lo. Amém? Por quê? Muitas pessoas obedecem a Deus e a sua palavra por temor. Isso é errado? É errado obedecer a Deus por temor? O que você acha? Quem acha que é errado, levanta a mão. Quem acha que é certo obedecer a Deus por temor? É certo. Não é o mais excelente, porque é um projeto superior ao temor. Mas a palavra de Deus em Provérbios está repleta de instrução sobre sabedoria. Diz assim que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque quando você entende que Deus é Deus, e Ele é Senhor, e Ele se assenta num alto e sublime trono, e governa as nações, e como descreve que as nações são para o Senhor como um grãozinho de areia na mão. E Ele as rege como Ele quer. O Senhor é o dono da história, é o dono de todas as forças e poder. Amém? Então, quando você entende a grandeza, a majestade de Deus, você teme. Quem não vai temer uma força, um poder tão superior? Não é errado temer. E o princípio da sabedoria, o princípio da sabedoria é temor a Deus. Então é importante temer a Deus. Mas não é o mais excelente, é algo mais nobre do que o temor, que é o amor.
como Ele espera que você ama, você vai superar o temor e você vai obedecer por amor. Amém? Jesus disse assim, aquele que me ama, faz o quê? Obedece os meus mandamentos. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim, você ama a Deus? Ama Jesus? Tem que obedecer os mandamentos. E ele diz assim, porque aquele que ouve as minhas palavras, os meus mandamentos, e não obedece, não me ama. Amém? Então quem ama, o amor é superior, o amor supera o temor. A gente tem que fazer por amor, meu querido, ame a Deus de todo o teu coração, Ele é o teu Criador, o teu Salvador, Ele tem o melhor para a sua vida, é Ele que te criou, tem uma história, um plano para você. Amém? Segue a instrução do Senhor, procure conhecer a sua glória, a sua presença, se relacione com Ele, o ame, que você vai ser capaz de fazer tudo por amor, não é? É muito mais fácil a gente fazer por amor. Eu fui criada numa igreja batista tradicional. E eu aprendi a obedecer a Deus por temor. A gente ouvia muito sobre inferno. Ouvia muito sobre o castigo de Deus. Então a gente fazia por temor. Né? Eu me lembro que quando eu era jovem eu gostava das coisas do mundo. Então eu ia... Naquele tempo não era balada que tinha, né? Eram os bailes, né? Então a gente ia para as coisas do mundo, mas nunca deixava as coisas de Deus. Porque imagina, podia ficar até 4 horas da manhã num baile, mas de manhã cedo às 9 horas estava na escola dominical. E se eu fosse para o inferno naquela hora? Não é? A gente obedecia por temor, eu obedecia por temor. Agora houve um momento que eu tive uma experiência com Deus e com o Espírito Santo, que eu passei a conhecer a Deus e hoje eu creio que eu cresci um pouco mais diante do Senhor e eu faço por amor. Amém? Quando você conhece a Deus, você faz por amor, porque você ama a Deus, você é apaixonado por Deus, pela sua palavra, tem saudade da sua instrução. Meu querido, se você não lê a Bíblia, se você não tem saudade de ler a Bíblia, tem algo errado com você. Você não conheceu e não entendeu o amor de Deus pela sua vida. Porque a palavra, ela te coloca no mundo, numa esfera da presença de Deus, que é algo tremendo e maravilhoso. Quando você abre a palavra e Deus fala com você e aquilo toca o seu coração, se você tem medo, o medo é lançado fora. Se você está ansioso, a ansiedade passa, porque você entende o poder de Deus sobre a sua vida. Se você está em dúvida, Deus te dá uma direção. Se você está com alguma aflição, Deus é capaz de consolar o teu coração e dar paz. Se você está no meio de um roubo, Deus mostra que Ele tem a restituição para a sua vida. Então a instrução e a palavra de Deus te inunda da presença de Deus. Amém? E o amor de Deus tem que ser assim, conhecer a Deus de todo o seu coração, fala de mente. A instrução tem que entrar na sua mente e tem que fazer caminhos na sua mente consolidados, para que quando você decidir, você decida pela palavra e pela instrução. Amém? Amar ao Senhor com a sua mente. Quando o apóstolo tem nos ensinado sobre os pensamentos tóxicos, são pensamentos que o diabo lança, são as setas inflamadas do maligno, que traz pensamentos ruins e caminhos ruins de pensamento, que são destruídos pela palavra. O salmo mais longo da Bíblia é o Salmo 119 e fala da importância da palavra. Porque a palavra traz a direção de Deus para a nossa vida, amém? Vamos amar a Deus de todo o nosso coração, a mente, a instrução entrar na mente, de toda a sua alma, a inteireza de ser e toda a sua força. Por isso que o povo de Israel, né, a gente vê lá o povo diante do muro e eles ficam assim, orando. Quem já foi para Israel já viu o povo orar lá? Quem já viu alguma cena do povo orando? Eles fazem assim, eles ficam orando assim, ó. E a gente não entende por quê. Por causa disso. Que eles entendem que tem que amar a Deus com força. Então eles se expressam. E quando fala de força, é isso mesmo. Você tem a amar
tem que amar ao Senhor com esforço. Você tem que colocar a sua força neste amor. Não é? Quando a gente ama e é apaixonado, você coloca força, você atravessa os mares, você passa horas no ônibus, você faz o que for preciso para encontrar com a pessoa que você ama. É ou não é? Você deixa a gente para trás, quem não concorda com o relacionamento, você corta o relacionamento. Quando você ama, você coloca intensidade, você vai atrás, você paga o preço, mas você fica com a pessoa que você ama. É ou não é? Com Deus é assim. Se algum obstáculo se coloca no seu relacionamento com Deus, se você tem que decidir entre uma pessoa que não serve a Deus e Deus, larga essa pessoa, procure outra. Escolha Deus na sua vida. Amém? Se você tem programações onde você tem que escolher alguma coisa, ou a presença de Deus, escolha a presença de Deus. Amém? Estou dizendo para você ser leviano, mas Deus tem que ser o primeiro na sua vida e você tem que se esforçar. Você tem que vir à igreja, não só de domingo, quando tiver programações especiais, venha, deixa as outras coisas. Venha ouvir de Deus, venha receber de Deus, venha se esforçar, venha fazer a escola de líderes, a escola de mestres, venha se encher da verdade de Deus, venha colocar a sua força. Esse amor tem que ser forte. Deus pode chamar você para atravessar o oceano, como pode chamar você para evangelizar o seu vizinho, não importa. Mas coloca nesse relacionamento a sua força. Amém? Não seja tímido, seja forte, seja ousado. Nós ouvimos tanto na conferência, seja selvagem. Amém? Você tem que ser agressivo. O mundo está esperando um povo que se manifesta, um povo que tem posição, que vai trazer o caminho, que vai trazer a resposta. Esse teu amor tem que ser assim intenso pelo teu Deus. Amém? A palavra de Deus diz que nós vivemos tempos de Laodiceia. E Deus diz assim, eu não me agrado do morno. Ele diz assim, que nós muitas vezes não somos quentes nem frios, mas morno. Mas Deus diz assim, eu não gosto do morno. O morno eu vou vomitar da boca. Meu querido, é melhor você se posicionar ou em Deus ou no mundo. Ficar na mornidão, um pé lá, um pé cá, é a pior coisa que existe. Que você não está feliz nem lá nem cá. É ou não é? Ame com intensidade o seu Deus. É isso que Deus espera. Absorver a instrução e amar. Porque você amando, você vai ouvir, você vai se dirigir a sua vida em cima desse amor. Amém? E para finalizar, diz assim, versículo, tu as inculcarás aos teus filhos, versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mente. Tu as inculcarás, mente, colocar na mente dos teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O que Deus está dizendo? A instrução é para a sua mente. Você vai inculcar na cabeça, na mente dos seus filhos. E esse é um processo que primeiro consolida a sua fé. E depois a fé na vida do seu filho e depois do seu neto também. Porque eu amei, o versículo 2 fala, filho dos teus filhos, eu estou na fase de inculcar o meu neto. Por isso que eu e o Lamartine, a gente quer gastar tempo com o meu neto, para que quando ele puder entender, ele receba a instrução que nós temos responsabilidade de dar para a vida dele. Não só para a Érica, mas para ele também, né? Já fizemos nosso trabalho com a Érica, vamos continuar agora com o Ramon e com o Enzo. Então, quando você instrui, primeiro você consolida você, porque quem ensina aprende primeiro, não é? Segundo, se você quer ser exemplo e realmente inculcar na mente do seu filho, você tem que ter instrução formal e instrução informal. A formal é aquilo que você vai dizer, que vai ensinar. E a informal é o seu exemplo. E as suas atitudes falam mais altas que a sua palavra. Então você tem que falar e viver. Amém? Porque gerações muitas vezes são perdidas. Porque os pais falam e não fazem. E às vezes nem falam.
Então, hoje nós temos filhos e o que nós fazemos muitas vezes, corremos esse perigo. Temos tantas coisas para fazer que a criança chega e ela tem que se amoldar ao nosso mundo. E não é assim que tem que ser. Quando uma criança chega numa família, nós temos que parar assim, no sentido de nos esforçarmos para olhar para a criança. Uma vida chegou na nossa responsabilidade. Então a gente tem que se envolver com aquela vida e a família toda tem que se preparar para aquela chegada. Amém? A chegada de um filho, a chegada de um neto é uma celebração. Nós temos que investir naquela vida. Aquela vida tem que ser consolidada na nossa fé. Nós instruímos, então, a nossa fé consolidada e passamos à frente a instrução que Deus nos dá. Segunda parte da mensagem. Vocês entenderam o que é uma instrução? Não tem tempo na minha vida que eu não tenho uma instrução de Deus. Não tem área da minha vida que eu não tenho uma instrução de Deus. Isso não é privilégio meu, é nosso. Amém? Se você precisa de uma direção, Deus tem uma instrução para você. E a instrução de Deus tem que consolidar a tua mente de tal forma que vai ser tão real para você. Você vai ouvir, atentar até você viver. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui um povo de vitória. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, se expresse. Mas a instrução e a lei do Senhor nos mostra a perfeição de Deus e a sua santidade. E quando nós pensamos na lei de Deus e a obediência da lei, a execução da lei nos leva à santidade. E nós nos atemorizamos diante dessa realidade. Porque Deus é santo e Ele espera que sejamos santos. O Senhor disse, sede santo como eu sou santo. E Ele disse isso na dispensação da lei e na dispensação da graça. Então o que Deus espera de nós é a santidade, a obediência à sua instrução. E isso deixa a gente um pouco atemorizado, não é? Porque não é fácil obedecer. Não é fácil viver aquilo que Deus deseja para nós. É por isso que Deus não nos deixou sós. Mas Ele nos deu um facilitador. E um intercessor poderoso. Que é o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o poder de Deus manifesto em nós, através de nós e no nosso meio. Amém? O poder de Deus, que é o seu Espírito, que é aquele que facilita, que te potencializa, te dá poder para você viver a lei de Deus. E a sua instrução, Ele vive em você. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele é capaz de nos fazer lembrar as palavras. E Ele habita no nosso meio. E Ele é capaz de agir no ambiente onde estamos vivendo. E Ele vem sobre nós, nos capacitando com poder, nos visitando de maneira extraordinária. Amém? E Romanos 8, de 1 a 9, fala sobre a ação do Espírito Santo. Eu quero ler com você. O texto diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não há nenhuma condenação para você que vive a lei ou que não consegue viver a instrução de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma para a carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, essa palavra linda significa inclinação, porque o pendor, a inclinação da carne, dá para a morte,
mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém? Em outras palavras, que diz que todos que têm a Jesus Cristo têm o Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. E quando você se abre para Deus, o que acontece? O Espírito Santo entra e habita em você. Então você já tem a presença poderosa de Deus te capacitando a viver a instrução de Deus. E o facilitador, porque aqui em Romanos, mais para frente, a gente vê que ele fala que o Espírito Santo intercede por nós, mesmo quando não sabemos como interceder. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a vontade e a mente de Deus. Então ele intercede segundo a vontade de Deus. Nas nossas fraquezas, ele nos assiste. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus é o facilitador dessa instrução. Do versículo 1 ao 4, o texto fala que a lei mostra a santidade de Deus e, ao mesmo tempo, ela mostra o nosso pecado. Por isso que fala de condenação. A lei de Deus, ela é uma lei de instrução, mas ela mostra a santidade de Deus, a perfeição. E mostra o quanto nós somos pecaminosos. Porque quanto à nossa carne humana, nós queremos fazer o bem e obedecer a Deus, mas erramos muitas vezes. Então não fomos capazes de cumprir a lei. Não é? E por isso a lei trouxe o pecado. Mas, pode passar o texto. A palavra diz que a lei, o Espírito de vida está em Cristo Jesus, que livra o que? Da lei do pecado e da morte. Porque uma vez que não cumprimos a lei, enxergamos o nosso pecado que nos leva à morte. Mas o que for impossível à lei, porque estava enferma por causa da carne, da nossa carne frágil, pecaminosa. O que Deus fez? Ele enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem Deus condenou o pecado? De Jesus. É por isso que Jesus teve que sofrer. A minha condenação e a sua, quando não somos capazes de cumprir a instrução de Deus, a minha condenação foi colocada em Cristo Jesus e na sua carne. Amém? Por isso, meu querido, mesmo quando você entende aquilo que Deus tem para você e você não é capaz de viver, não deixe o diabo vir sobre a sua mente com acusação. Você tem que lançar toda acusação na cara de Satanás e entender a verdade que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, não há condenação para nós. Mesmo se pecarmos, porque estamos em Cristo e Ele já pagou por nós. A condenação já não existe, há graça sobre as nossas vidas. Amém? E o Espírito Santo, então, ele opera para quê? Para nos ajudar a cumprir a vontade de Deus. Tem tantas pessoas que têm esses pensamentos que foram consolidados num caminho de morte. São vícios, pecados, cadeias, iniquidade. E nós temos que entender que essa cadeia é quebrada pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Pelo Espírito de vida que quebra todas as cadeias do diabo, as amarras na nossa vida. Amém? O Espírito de poder, o facilitador das nossas vidas, ele quebra essas cadeias. O pendor do Espírito, ou seja, nós temos que alimentar o nosso Espírito. A nossa vida tem que haver inclinação para o Espírito e não para a carne. E para isso temos que alimentar o Espírito Santo, porque a inclinação para o Espírito
gera atitudes espirituais. Vamos ler lá do versículo 5 ao versículo 8. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que inclinação você quer ter? Da carne ou do Espírito? Para cogitar das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne vai te levar aonde? Mas o do Espírito para vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mais para frente. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O que está dizendo aqui? Meu querido, para você cogitar das coisas do Espírito, você tem que ter uma inclinação natural para o Espírito. Ninguém dá o que não tem, não é verdade? Portanto, para receber a instrução de Deus e ser capaz de cumprir, de ter amizade e não inimizade, de agradar a Deus e não desagradar, depende da sua inclinação, do seu pendor. Agora, inclinar para a carne ou para o Espírito é uma decisão sua, é uma decisão minha. Amém? E o que a Bíblia nos exorta? Que você busque a Deus e as coisas do Espírito. Meu querido, você vai produzir aquilo que você tem dentro de você. Se você alimentar a sua carne será forte, você continuará escravizado no pecado e vai gerar morte na tua vida. Mas se você se alimentar do Espírito Santo, você vai cogitar das coisas do Espírito e vai gerar liberdade e vida para você. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, o pendor da carne, a inclinação da carne, leva para a morte. Mas a inclinação do Espírito, leva para a vida e paz. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. O pendor do Espírito traz liberdade e alegria. Satanás, ele quer nos oprimir. Quer amarrar o povo de Deus. Quer ver um povinho amarradinho, sem poder, sem autoridade, sem vibração, sem alegria, desanimado. Não é? O diabo quer que você entre derrotado e saia derrotado. A palavra que é liberada de poder, o que ele tenta fazer na sua mente? Botar a sua mente. Para que você não receba a verdade e se liberte. Mas o Espírito de poder vem sobre a sua mente. Para te inundar, para te encher da verdade. Para que você tome posse da verdade de Deus e da vitória de Deus sobre a sua vida. E da libertação de Deus sobre a sua vida. Amém? Porque o que Deus tem para nós é alegria e paz. Eu quero ler lá do versículo 12 ao versículo 17. Traz liberdade e alegria. Isaías 61 fala muito sobre isso. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. E depois diz sobre o óleo de alegria. Não é? Que vem tirar toda a lágrima, o espírito de angústia, nos libertar. E diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de... Você é escravo. Não recebeste o Espírito de escravidão para viverdes. Outra vez atemorizados. Lembra, o amor lança fora o medo. Mas recebeste o Espírito de... baseados no qual clamamos Abba, Pai. Meu querido, o Espírito de Deus imprime no seu espírito a verdade, a sensação, o sentimento que você é filho de Deus. E sabe o que significa ser filho de Deus? Significa ser filho do Rei. Significa ter uma herança tremenda, maravilhosa.
paz, cheia de riqueza, de maravilhas, de liberdade, de plenitude. Amém? O seu espírito clama, Abba, Pai. Então diga, Pai, Paizinho. Amém? Isso é que nós temos que ter como verdade, ser cheios dessa verdade. E quando a inclinação à tua carne pedir para que você vá para a carne e para os pecados, você vai ser capaz de rejeitar. E vai ser capaz de entender o propósito de Deus para a sua vida, receber a instrução de Deus, a sua palavra e decidir agradar a Deus. Obedecer a sua palavra, os seus mandamentos e prosperar em todo o seu caminho. Amém? Nós estamos aqui e há um poder que opera em nossas vidas. Por isso, nenhum que está aqui, nenhuma pessoa, nenhum filho de Deus tem a justificativa para andar amarrado no pecado. Para pecar hoje, amanhã pecar de novo e depois, se não conseguir se libertar. A palavra de Deus diz que não há tentação sobre-humana, mas com a tentação vem o escape para que podeis suportar. Deus dá o escape e o escape chama-se Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! Há um poder na sua vida. E esse poder é o Espírito Santo de Deus. Portanto, escolha a inclinação para o Espírito, para que você possa gerar as coisas do Espírito Santo na sua vida. Amém? Diga assim, eu hoje decido, por Deus, pela sua palavra, pelas coisas do Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Porque sabe aonde isso vai te levar? Quando você se inclina para as coisas do Espírito, Deus te leva a um lugar espaçoso. Deus te leva na posse da terra prometida. Deus te leva no lugar da tua vitória. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim, Deus vai te levar no lugar da vitória. Deus vai te levar num lugar espaçoso, num lugar de honra, de dupla honra, de restituição dobrada, de plenitude de vida. Amém? Glória a Deus. Se é para Deus, glórias. E é por isso que o apóstolo Paulo, no Romanos 8, ele termina naquela explosão que nós estamos tendo hoje aqui. E lá no versículo 31, ele começa a dizer, aliás, esse é o meu texto favorito da Bíblia, este daqui, de toda a Bíblia, porque aqui fala de tudo aquilo que eu tenho em Deus. Diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui está falando das nossas lutas e aflições. Mas, em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Glória a Deus! Glórias! Glória a Deus! Aleluia! Uhul! Uhul!
Glória a Deus! Uhul! Tem gente se escandalizando aí com a pastora gritando. Grita mesmo, apóstolo. É isso aí. Uhul! Tem uns jovens que falam assim, como é que é mesmo? Como é que é o grito dos jovens? Uhul! Como é que é o grito quando o teu time faz gol? Isso aqui é melhor do que o gol do teu time. Vocês estão com vergonha, gente. O amor é com força. Pode gritar. Uhul! Glória a Deus! Tem gente que fica com vergonha. Glória a Deus! Aleluia! Nós temos que entender. E tem que haver uma explosão na nossa vida. De verdade, de realidade. A gente tem que tomar posse, meu querido. A instrução veio para te mostrar Deus. A instrução veio para te dar vida plena. Mas Deus te deu um poder tão grande que você é capaz de mudar o rumo da tua vida, o rumo da tua família, o rumo da tua cidade, o rumo do teu país. Se você tivesse vindo aqui no Voo das Águias, no congresso que a gente teve, quem veio? Levanta a mão. Quem recebeu a unção e o poder que foi derramado aqui sábado? Não teve, poucos ficaram em pé, todos caíram pela unção e o poder de Deus. É o poder para você chegar, interferir e mudar a história do seu ambiente, a história que está ao redor da sua vida. Amém? Eu tenho alguns testemunhos, eu gosto muito de orar a palavra de Deus. E quando eu estou vivendo alguma realidade, eu quero uma instrução de Deus. E eu oro até Deus me dar uma instrução. Quando Deus me dá instrução, eu falo, declaro, profetizo até se cumprir na minha vida. Então eu vivo de campanha em campanha. Às vezes me consagro no livro de Daniel porque eu quero revelação. Às vezes eu me consagro no livro, nas férias eu me consagrei no livro de Levíticos e Deuteronômio porque eu queria entender a instrução de Deus para o povo de Israel, né? A lei de Deus. Então, tempos em tempos, eu busco a Deus numa campanha. Estou dando aqui um exemplo para você, para que você possa colocar em prática. Quando você estiver vivendo uma realidade, procura uma instrução. Deus falou com você, você pega aquela palavra até se cumprir na sua vida. Amém? Ore por você, ore pelo marido, pela esposa, pelo filho. A vida inteira da Érica, eu orei do tempo que ela nasceu, por todas as coisas da vida dela. Eu me lembro que quando ela nasceu, eu já orava pelo marido. E eu orei pela vida da Érica na questão do casamento. Eu orava assim, Senhor, não dá namorados a Érica, dá a ela um marido. E Deus deu a ela um marido, não deu a ela namorados. Que ela só namorou com o Ramon. Amém? Quando eu olho para o meu marido, para o Lamartine, para o apóstolo, as fases que ele vive, eu sempre oro a Deus por ele. Por todas as coisas. Teve um exemplo que eu quero dar para vocês. Teve uma época que eu senti de orar a Deus para que ele fosse inundado pelo amor de Deus. Aí Deus me deu uma instrução. Sabe aquele texto que diz que nosso nome está escrito nas palmas da mão do Senhor? Não sei nem a referência de cor aqui. Eu peguei aquele texto, escrevi o nome do Lamartine aqui. E se apagava, eu escrevia de novo. Aí eu olhava assim, a hora que eu ia orar, e falava, Senhor, o nome do Lamartine está nas palmas da tua mão. Então, enche a vida dele de amor. Comecei a orar. Isso são campanhas, exemplos assim. Tem momentos que eu encho Deus até que ele venha e me abençoe. Agora eu estou orando pela restituição dobrada. Aliás, nós vamos liberar uma campanha, porque Deus está falando que ele quer restituir em dobro aqui. Então, meu querido, isso é tão
poderoso, isso é uma verdade tão espetacular, tão tremenda. Não deixa o diabo empanar a sua alegria e a força que você tem no seu Deus. Amém? Nós somos um povo forte porque seguimos um Deus e somos parte de um Deus forte. Deus é o nosso Pai. E Ele tem tudo para nós. A nossa herança vem de Deus. Então tudo que necessitamos, é como Ele diz, em Cristo Jesus foi o ápice da entrega. Foi a grande demonstração do amor de Deus por nós. Porque quanto à carne, o nosso pendor é para a carne. Então Deus tem que nos condenar na carne. Mas Ele condenou a Jesus para que nós tivéssemos vida e liberdade. Amém? E veio com Jesus, e com Jesus vem todas as coisas. Se Ele te deu o mais difícil, que foi Jesus que sofreu uma dor terrível, a pior dor, a vergonha, a entrega. Você acha que com Jesus Ele não vai te dar todas as coisas? Ele vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Você não tem que ter falta de nada, você tem que encher a sua mente com essa verdade. Esse tem que ser o pensamento dominante para a sua vida. Você tem que olhar as situações de adversidade, de aflições, enxergando a vitória. Amém? Porque foi como Jesus disse, eu venci o mundo. Portanto, as suas aflições, você vai passar por elas e você vai vencê-las. Em mim, em Cristo Jesus. Por isso, nós não somos vencedores, nós somos mais além do que vencedores. Que a nossa vida não está só na nossa vitória, vai muito além da nossa vitória, é um estilo de vida. Amém? Você tem que ter um estilo de vida vitoriosa. Isso não significa que as tribulações não virão. Mas as tribulações, com a presença de Deus, Ele vai te dar o suporte, Ele vai estar ao teu lado, Ele vai te fazer forte nos momentos de dificuldade, até você chegar no lugar da vitória e da resposta. Amém? Glória a Deus! Você entende essa verdade? Então, é essa palavra que Deus me deu que eu quero transmitir à igreja. Nós somos um povo de instrução. Ame, receba, entenda a instrução de Deus. E somos um povo que tem um poder tremendo para que possamos obedecer a instrução e prosperarmos em todos os nossos caminhos. Amém? Para finalizar, eu quero colocar em prática aquilo que Deus está falando. Quero ler o Salmo 34, parte dele. E depois você vai orar na sua vida. Parte desse salmo. Vamos encerrar assim. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, e me livrou dos meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Feche os seus olhos e ore ao Senhor segundo essa palavra. Ela se aplica a cada um de maneira diferente. Esteja em oração, meu querido. Feche os seus olhos. Coloque diante do Senhor os seus temores, porque Deus vai te livrar nessa noite.
as suas aflições, os seus anseios, que o Senhor vai te responder, o Senhor vai te libertar. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, por toda a tua família que se reúne aqui. Senhor Deus, e como está sendo ministrado, Senhor Deus, pela voz do teu Espírito através do apóstolo, que cada um de nós tenhamos uma mente renovada na tua instrução e na tua palavra. Senhor Deus, gera um desejo na tua igreja de ler a tua palavra e te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Incomoda na manhã, na tarde, nas noites, nas madrugadas, Senhor Deus, e cria vontade, sede de te buscar, Pai, em nome de Jesus. Queremos viver o tempo de avivamento, que sonhamos, que oramos, que pedimos, que profetizamos. Senhor Deus, e eu quero me incluir, e quero incluir a cada um aqui nessa noite, Pai, neste mover tremendo desses dias de avivamento em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Você quer se incluir neste mover? Então aplauda ao Senhor. Glória a Deus.